Claro, não, não, muito bem colocado, Norberto. Aqui a gente não tem os modelos no satélite. Magdalena, tu quer falar alguma coisa? Não, na Eliane? questão dos modelos, eu acho que o Dalberto falou com muita propriedade sobre isso, porque eu acho que eu comecei a conversa falando na questão de que as pessoas acham que é uma brincadeira, que é uma festa, isso acaba precarizando o trabalho inteiro. Recebi uma denúncia agora esses dias no sindicato de que a pessoa dizia que ele tirava medidas de crianças e adolescentes, mas tinha que ser sem roupa, e que o satélite sabia disso. Né? Então, assim, nós temos muito problema com essa. Eu não gosto de falar isso, picaretagem, porque as pessoas acham que a gente está ofendendo alguém, mas a gente não está ofendendo. A gente é que está sendo muito ofendido, a nossa profissão está sendo muito ofendida, e nós estamos. Às vezes a gente fica de pés e mãos atados, porque as próprias mães é que levam as crianças para poder sofrer esse tipo de exploração. Né? Então, o que a gente quer chamar muita atenção, seja em época de pandemia, seja sem pandemia, é que as pessoas sempre procurem, através dos sindicatos, saberem se qualquer teste que está sendo oferecido é um teste idôneo, se as pessoas estão realmente trabalhando ou se elas estão se aventurando como diretores de produção, como dono de agência, dando curso de modelo e manequim sem saber absolutamente nada sobre o que é a atividade, sem nunca ter desfilado ou passado por uma passarela durante a vida inteira. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento, chamo de novo atenção, é um chamado de consciência, tanto da classe artística quanto do nosso público e da sociedade em geral, porque o que nós fazemos é trabalho. Aqui a gente tem um problema sério com o tal do cachê-teste, porque conseguimos instituir o cachê-teste, mas acontece que vários produtores, usando da necessidade das pessoas de trabalhar ou da inocência de muita gente que está começando, né, fala, olha, eu não tenho cachê-teste não, mas se você quiser pegar ou largar. Né? A pessoa iludida, querendo começar de alguma forma, a pessoa não cobra o cachê-teste. Né? O que a gente precisa, bom, falo de novo, eu já falei isso várias vezes em encontros nossos, nós precisamos de fazer acordos com bases que sejam válidas para todos os estados brasileiros. Com a interveniência de outros satélites, a gente fazer pautas nacionais, cachês mínimos nacionais, porque aí todos os lugares, o trabalho audiovisual em qualquer lugar é o mesmo, as exigências são as mesmas, os técnicos, o pessoal todo, o staff inteiro é o mesmo. Então, quer dizer, eles trabalham em Minas Gerais, trabalham no Rio, trabalham em São Paulo, o pessoal circula. Assim é para a categoria artística e técnica inteira. A gente deveria circular pelo país inteiro, ter oportunidades de trabalho no país inteiro, mas com a interveniência de cada satélite, credenciando ali a participação dessas pessoas e quem está oferecendo o trabalho. Né? Eu acho que a gente ainda vai chegar num momento melhor do que esse. Eu acho que isso tudo é sei lá, uma revolução mesmo de costumes para que a gente chegue sei lá, numa época mais respeitosa, que o trabalho artístico seja realmente considerado, porque as pessoas, sem arte, ninguém sonha, sem música, ninguém acalenta seus sonhos, sua alma, sei lá, seus sonhos mais sensíveis. Não sei, eu acho que as pessoas estão, de uma certa forma, enxergando o que significa a arte na vida delas nesse momento. Né? E eu acho que a gente tem aí grandes chances de até aproveitar essa parada para a gente traçar novos caminhos. Dentro dos protocolos, a gente vai ter que fazer, né, procedimentos operacionais padronizados também. A gente também precisa já fazer isso em nível nacional. Sei que o Sindicine já fez em São Paulo também, o Norberto também está trabalhando nisso, no Rio de Janeiro, o STIC, quer dizer, as entidades não são concorrentes, as entidades são colaborativas umas com as outras.
a categoria se encoraje dessa certeza e venha junto com a gente, porque nós estamos interessados em desenvolver realmente a atividade no país inteiro e fazer disso nosso ganha-pão de verdade, para que ninguém precise fazer bico para poder sobreviver, para que as pessoas tenham reservas para épocas como essa. Para de falar, Madalena. Tá muito bom. Antes de passar para a Eliane e para a Silvana, que alguém perguntou, eu tenho tantos anos de circo, não tenho registro, eu vou poder acessar? Vai poder acessar. Vai ter que comprovar 2 anos de trabalho, ainda está, essa é a parte que estamos esperando ser regulamentada, como comprova, enfim. Claro que quem tem o registro é só apresentar o registro, porque ele já tem o registro. Eliane, tu queria falar alguma coisa? Depois eu passo para a Silvana. Com relação ao trabalho infantil, a gente já conversou sobre isso, mas assim, em Curitiba, muita gente tem procurado o SATED, apesar dos modelos e manequins não serem conosco, com o SIM, Sindicato de Modelos e Manequins, pais, mães ligam dizendo que determinadas agências estão exigindo registro profissional. Daí, quando eu digo que criança não tem registro profissional, nossa, só que o outro sindicato está fazendo com que eles paguem um registro profissional que não existe. A Delegacia do Trabalho não dá registro profissional para crianças. O que eu tento colocar o tempo todo procurem o juizado de menores, o conselho tutelar, que para cada trabalho vocês têm que ter autorização deles para a criança poder trabalhar. Então, isso está começando a ser um complicador, inclusive em termos de teatro e de cinema. Isso é uma coisa. Quanto a circo, eu não sei o que vocês pretendem, mas assim, a gente vai fazer uma campanha para ajudar os circenses nesse momento, porque são os circenses de famílias, né? Que a gente sabe que trabalham desde que nascem, gente. O último espetáculo de circo que eu fui assistir, que foi com a família Zanchettini, tinha um bebê de 2 meses no palco, no picadeiro. Então, não tem, essa gente tem que receber o registro, a gente tem que aproveitar esse momento para, de alguma forma, e não adianta, nesse momento, pensar só na sobrevivência dos SATEDs, que eu sei que é um problema de todos nós, mas é um momento de pensar neles também e facilitar esse acesso ao registro profissional. Pelo menos no caso dos circenses e dos artistas de rua, que a gente sabe, pelo menos aqueles que já são conhecidíssimos nas cidades, nós temos que facilitar isso para eles. Eu acho que nesses 2 casos a gente tem que pensar com muito carinho e facilitar a vida dessa gente. Posso falar? Silvana, rapidinho. Só pontuar, a fala é perfeita, a fala da Eliane, né, que não tem o registro profissional para menores, tudo bem. Só que, olha só que loucura isso. A gente herdou da gestão da Lígia uma coisa que chama atores mirins, né? Que é o seguinte, tem uma carteirinha de sindicalizado quando o ator é mirim. A gente tem bastante ator mirim aqui no SBT. Quando a gente entrou, ela falou assim, para que é isso, se não pode ter um registro profissional? Vamos tentar tirar isso aí, vamos conversar com as pessoas. Só tentamos tirar. Os pais, eles adoram a carteirinha do SATED, eles adoram, eles sabem que é uma sindicalização mirim, nós chamamos aqui de ator mirim, nós não conseguimos tirar, só para vocês terem uma ideia, só na cidade de Santos aqui, estou chutando por baixo, mas a gente deve ter uns 150 sindicalizados mirins. Tem um nominho dele na carteirinha, carteira do SATED e uma fotinho. E eles utilizam essa carteirinha, olha só, eles utilizam essa carteirinha para os trabalhos de publicidade, quando eles vão participar dos trabalhos de publicidade. Inclusive, eles estão dentro agora na discussão da convenção coletiva, né, dentro da exigência do cachê-teste também. O mesmo cachê-teste que é exigido para o ator adulto, nós estamos exigindo para o que nós chamamos do ator, não sei como se chama aí, nós chamamos de ator mirim, que tem essa carteirinha. Não sei como a gente resolve isso, né? A gente, quando entrou, a gente achou estranhíssimo, né? Tem muita coisa que o SATED faz hoje que foi herdado da outra gestão, né? Não sei que momento, né? A gente não soube pontuar que momento que o SATED pegou esse caminho de fazer carteirinha dos atores mirins, mas o fato é o seguinte, os pais, a mãe e mães, eles não permitem que o SATED tire mais isso. É uma prática que já está arraigada
já está regada, não é de pouco tempo, pelo menos uns 10 anos, e que eles pagam a sindicalização uma anuidade de R$ 150 e obtêm essa carteirinha. De alguma forma, isso também cria uma receita para o sindicato também. Se eu falar que não cria, é absurdo, porque você imagina, tem um tanto de sindicalizado que é mirim, né? E que a gente acabou deixando, mas assim, e que a gente diz, viu, Eliane? A gente não faz propaganda enganosa, a gente diz que aquilo não é o registro profissional, né? Inclusive, muitos deles, depois que completam 16 anos, eles voltam lá para tirar o registro profissional, com a carteira de trabalho, com o pai, a mãe, aquela coisa toda. Bom, eu quero só colocar algumas coisas, porque às vezes eu vejo algumas coisas se repetindo ali nos comentários, então fazer umas colocações meio que respondendo isso, tá? No Rio Grande do Sul, como é que funciona o cacheteste? Há uns 3 anos, a gente já vinha batalha há bastante tempo, mas há uns 3 anos, mais ou menos, eu posso estar equivocada, a gente conseguiu fazer uma grande mobilização e conseguimos um cacheteste de R$60. Alguns já foram imediatamente, começaram a pagar, ok, parará, mas ainda tinha essa coisa do teste remoto, né? E que é aquele que a pessoa faz em casa. Isso é uma grande discussão, como a gente sabe, porque no momento que a pessoa está usando o próprio equipamento, os próprios recursos todos, né, ela, além do trabalho dela, não é só o deslocamento dela que está contando aí nesse cacheteste, mas não vamos entrar nessa coisa, né? Só entrei como estava funcionando. O que está acontecendo hoje? Oi, fala, Norberto. Eu queria falar sobre o cacheteste, que talvez ajudasse o debate. Como a gente está se ajudando aqui, como diz a Madalena, a interpretação que nosso jurídico faz do cacheteste é o seguinte: é um reembolso de despesas e despêndios. Como reembolso de despesas, ele pode ter o deslocamento, a alimentação, mas ele tem o despêndio, né? É o despêndio intelectual, o despêndio de tempo, e nesse sentido, dentro dessa interpretação que a gente encaminhou juridicamente, e é aceita aqui em São Paulo, essa interpretação, inclusive o cacheteste, você não pode ser tributado, né? Você não tem tributação nenhuma, você assina um recibo. E como despesas, reembolso de despesas e dispêndios, a gente tem defendido, e essa tese, junto com as agências de atores, junto com as produtoras, que existe despesas e dispêndios também no cacheteste realizado a partir de casa, a partir do trabalho remoto. E ainda mais, existe mais despesas quando a sua casa se transforma em locação. É uma interpretação que a gente faz, que para a gente seria ótimo que todo mundo fizesse essa interpretação, que a gente vai fechando esse cenário, essa interpretação no Brasil inteiro, né, e que favorece e muito os artistas, né, e que a despesa não é só despesa de deslocamento, fala assim, porque aqui em São Paulo as produtoras falam muito disso, né? Mas você não se deslocou, você comeu na sua casa, né? Então você não tem direito. Você comeu na sua casa. Não. É despesa, tem boa despesa, e uma despesa maior, né, Norberto? Porque a pessoa está usando o próprio equipamento, os próprios recursos todos, vai arrumar o seu figurino, vai se maquiar, vai ver enquadramento, vai ver iluminação, né? Então, outras pessoas estão deixando de trabalhar. É isso, né? Perfeito, essa interpretação. Então, só para eu continuar aqui. Então, com relação aos modelos e manequins, no caso do Rio Grande do Sul, é com o SINRE, tá? Com o Sindicato de Modelos, Manequins e Recepcionistas de Eventos. Não é com o SATED do Rio Grande do Sul. A gente recebe bastante demandas sobre isso. Nós também concordamos, né, que é uma questão de reembolso de despesas, tá? E também respondendo, já que a gente até já comentou antes, mas como algumas pessoas devem ter entrado depois, que perguntaram assim, para ter ideia, quantas pessoas, as entidades que estão participando dessa transmissão agora, representam de modo geral? Bom, uma rápida explicação. Existe uma coisa que é a filiação. Por exemplo, eu trabalhei uma época em casa noturna. Naquele momento, mesmo sendo atriz, o fato de eu estar trabalhando de carteira assinada na casa noturna, eu estava compulsoriamente filiada ao sindicato do setor hoteleiro, bares, restaurantes e tal. E era descontado, porque ainda era obrigatório a contribuição sindical, né? Era o imposto sindical chamava, e a gente contribuía com um dia de trabalho ao ano. O valor equivalente a um dia de trabalho ao ano ia para esse sindicato. A associação ao sindicato é outro assunto. A associação é como um clube. Eu tenho direito, eu posso ser associado ou não. E isso é uma prerrogativa de quem tem, no caso do SATED, de quem tem o seu registro profissional.
A pessoa fez o seu registro profissional, seja diretamente com o extinto Ministério do Trabalho, que agora é via Receita Federal, ou ela fez através dos critérios do SATED, de avaliação, de banca, etc., que varia conforme a unidade da federação, né? Estados ou Distrito Federal. E aí ela tem seu registro e ela opta por ser associada ao sindicato. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos essa associação, ela é feita mediante uma anuidade, que é do valor de R$ 158 hoje, tá? E que é isso, a pessoa tem um registro profissional de qualquer lugar do país, né? E ela, então, pode chegar, se ela estiver morando no Rio Grande do Sul, trabalhando no Rio Grande do Sul, ela pode dizer, SATED do Rio Grande do Sul, eu quero ser associada a vocês me representam porque eu estou vivendo e trabalhando aqui no estado. Né? Não sei se fica claro assim para todas essas pessoas que estão colocando aqui várias coisas, porque é muito importante, já te passo, Norberto, a gente, por causa desse tipo de informação que às vezes para nós é tão básica, e eu sei que é uma coisa comum que os SATEDs pelo Estado que estão aqui participando, que estão nos ouvindo, que passam por isso, que as pessoas não entendem todo esse processo, que elas acham muito complicado. Na verdade, ele é bastante simples, depois que a gente entende. Então, assim, o SATED do Rio Grande do Sul hoje, ele está fazendo um upgrade, digamos assim, na sua comunicação. Então, quem tiver mais dúvidas sobre isso, a gente tem lá o Facebook, a gente tem o canal no YouTube, a gente tem Twitter e Instagram. E aí a gente está fazendo alguns podcasts, o Fábio e eu estamos nos aventurando sem conhecimento, a gente tem gravado material e a gente tem colocado lá toda uma explicação, tem uma meia hora de papo explicando o que é o sindicato, como é que ele funciona, como é que a gente sobrevive, porque as pessoas acham, muita gente acha que cai dinheiro do céu, tem outros que vêm dinheiro do governo. Não é. Eu sei que eu estou me alongando, gente, mas todas essas explicações nesse momento me parecem muito pertinentes, porque as pessoas não estão sabendo para onde correr. Então, elas precisam entender que quem trabalha no sindicato hoje e sempre trabalha voluntariamente. A lei sindical no Brasil, ela diz que quem estiver abrindo mão do seu trabalho, do seu emprego, da sua renda, para ir se dedicar ao sindicato, aí sim ela pode receber uma remuneração, daí vai ser lá conforme o estatuto, conforme o regimento, conforme tudo daquele sindicato. Tá? Então, assim, como a maioria dos sindicatos no Brasil, está todo mundo mal. Ou seja, há muito tempo que todo mundo trabalha voluntariamente. Às vezes havia um ou outro participante de direção, e isso eu sei que eu estou falando por nós, mas falo por todos os estados e IDF, que às vezes oferia alguma remuneração em função disso, né? Em função de estar se dedicando integralmente. Bom, a gente se dedica integralmente, mas a gente não está recebendo nada, só para vocês entenderem. Não existe repasse, existiam os estrangeiros, que na Lei 6533, 10%, os espetáculos estrangeiros no Brasil, elas precisam colocar para o setor artístico, para a categoria, entregar 10% da sua bilheteria, e aí uma parte, digamos, das produtoras que trazem espetáculos de fora entraram na justiça e começaram contra a lei, conseguir liminar para que não pagassem esse dinheiro, que era o que mantinha basicamente o sindicato, porque outras fontes de renda do sindicato, além de outras ações que cada um pode fazer, são as associações, como eu já falei, são também a contribuição sindical, que não é mais obrigatória, né? Então, quer dizer, já não é obrigatório, o pessoal já não contribuía aqui no Rio Grande do Sul, agora não contribui mais, né? Então, tudo isso eu estou falando baseado no Rio Grande do Sul, mas que, grosso modo, por favor, me corrijam se eu falei alguma bobagem nisso tudo, e me perdoem agradeço pelo esse tempo todo, mas eu acho que todas essas informações, muita gente não sabe cotidianamente e a gente precisa repetir. Desculpem e obrigada. Tá, então, tranquilo, Silvana. Só para responder duas coisas bem rapidinho. O SATED tem quase 5 mil e poucos sócios, o SATED do Rio Grande do Sul, e segundo a antiga delegacia, nós temos quase 17 mil registros emitidos, né? Só para responder ali o universo, né, do SATED RS. E só para também responder sobre os mirins, aqui no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, a diretoria discutiu, né, que a gente tem alguns circenses que já começam lá desde o ou do grupo de teatro, que é o Filho, o Sobrinho e tal, a gente achou melhor copiar São Paulo e criar uma carteira de sócio-mirim, que a gente viu que era melhor, pelo menos, estar com a gente do que estarem essas crianças abandonadas sendo exploradas e tal, e tarará. Então, a gente também faz essa coisa do sócio-mirim, tá? E só para também
porque foi muito bem lembrado aí pelo Valnei, um artista daqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, já atuou em vários lugares aí do país. Aqui a gente tem um outro debate, que é a questão do direito autoral, né? Os direitos autorais aqui conectos, a gente tem uns absurdos, que nem tu falou, Norberto, da questão da publicidade. Aqui alguns estão fazendo o set na casa da pessoa, né? A equipe vai até a casa da pessoa, entra, bota todo em risco a casa da pessoa, do elenco, enfim, né? E, além disso, às vezes a pessoa assina um contrato abrindo mão dos direitos autorais e conectos, né? A gente está brigando na justiça aí com alguns processos para também respeitar, pelo menos, a discussão da lei dos direitos autorais, né? Também para falar um pouco disso. Não sei se fala, Magdalena. Eu acho muito importante você tocar nos direitos conexos, porque a maioria da nossa categoria não teve oportunidade de saber direitinho o que significa direito conexo, né? Conexo, a palavra já está dizendo que é um direito que depende do direito de autor, né? O ator, por exemplo, pega um roteiro. Eliane, desculpa te interromper, foi um problema aqui meu de vírus da frente do computador e eu cortei a tua fala. Tu pode repetir a explicação sobre direito conexo, por favor? Oi, pode continuar? Por favor, só repetir o que é o direito conexo, porque o vírus aqui na frente do computador te cortou. O direito, todo mundo sabe que existe o direito autoral, né? E o direito conexo. O direito conexo é aquele que está ligado ao direito de autor. Por exemplo, quando um ator, né, me dá um roteiro para eu estudar, eu levanto daquele roteiro que tem um autor, né? Eu levanto daquele roteiro a personagem que me entregaram para fazer. Então, quer dizer, eu adquiri um direito conexo ao do autor. Eu dei vida, eu escrevi uma outra história, vamos dizer assim, do meu jeito, com a minha visão, com a minha experiência de atriz, eu fiz uma personagem, né? Então, assim, o que significa isso? Quer dizer, por exemplo, que quando você grava uma novela, né, e a novela vai ser reexibida, você tem direito a um percentual, né, do cachê principal que você recebeu pela prestação do serviço. Você presta o serviço de ator quando você vai no estúdio, grava seu texto, né, e você gravou, pronto, gravou e teve aquele período de exibição que tá pago. Depois vai ser reveiculado. Então, você tem direito de receber pela reveiculação do seu trabalho. A toda exibição da obra, né, que gera exploração econômica, você tem direito de receber também. E isso, muito poucos atores sabem. Por exemplo, comerciais, peças publicitárias que você grava, depois, para o mesmo Dia das Mães do outro ano, vai ser reexibido. E, às vezes, as pessoas não sabem que poderiam ter recebido um percentual. Aqui a gente tem costume de fazer até 70% do que se recebeu pela prestação de serviço, mas as pessoas nem sabem que precisam ser procuradas para que elas autorizem a reveiculação da publicidade já feita, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para poder depois também fazer até um seminário nacional sobre direitos conexos, né? Porque tem gente que, por exemplo, grava um filme, chega lá uma pessoa, né, uma moça da produção com a pranchetinha, falando assim, olha aqui, assina aqui a seção direitos, aí você assina, né? E depois nunca mais fica sabendo de onde foi seu filme, onde que ele foi exibido, se foi gerado algum valor com as várias exibições que ele conseguiu, porque todo filme vai para festival, né? Então, daí você não sabe onde foi o filme, né? A maioria das pessoas. Então, assim, é uma boa oportunidade, já que o SATED Rio Grande do Sul está com essa disposição, né? A gente poderia se juntar todo mundo. Estou vendo tanta gente interessada aqui no chat, querendo saber das coisas, porque quando você
se associa ao seu sindicato, você se filia ao seu sindicato, você está outorgando ao seu sindicato o direito de te representar, né? Tem gente que nem sindicalizado não quer saber de sindicato, não quer saber de nada, né? E aí ainda fica reclamando, e aí, presidente, e aí, fulano, e aí, ciclano. Quer dizer, mas o sindicato trabalha para todo mundo que é filiado ou não filiado. Mas quando a gente vai reclamar alguma coisa, é importante que você saiba dos caminhos que esse sindicato anda trilhando, né? Peça uma reunião com o presidente, converse com o presidente, fique sabendo das dificuldades que esse sindicato está enfrentando para poder propor também melhoras para a categoria, porque onde o presidente vai, é importante que ele chegue, por exemplo, na frente do prefeito, ou do governador, ou de quem for, de que autoridade pública for, é importante que esse presidente tenha atrás de si a categoria representada. O circo tem conseguido muita coisa, porque o circo é muito unido. Onde eles têm que estar, está todo mundo. Todo mundo vai para reivindicar, todo mundo bota sua perna de pau, seu narizinho de palhaço, sua roupinha de bailarina, seu figurino, e todo mundo vai junto para poder reivindicar. É uma categoria que aprendeu a reivindicar junto. É o que está, às vezes, nos faltando, né? É reivindicar junto. É muito fácil a gente perguntar, fulano, presidente, e aí? Vá lá, converse com o presidente, marque uma reunião, vê o que é que o presidente tem de atribuição para te dar também, para você conseguir, junto com o seu sindicato, aquela reivindicação que vocês tanto querem. Né? Gente, eu estou falando demais. Tranquilo. Eu estou vendo que a gente vai ter que fazer outras lives pela necessidade de vários temas e assuntos super importante. A gente já está com quase 2 horas, né? E eu não estou conseguindo acompanhar ali no Face e tal, né? Mas pelo jeito está bombando bastante perguntas. Alguém perguntou ali quantos a gente tem de sócios efetivos, tá? Alguma coisa assim. Na verdade, a gente chama de sócios em dias. O SATED Rio Grande do Sul tem mais de 5 mil sócios, né? 5 mil e alguma coisa, quase 5%. Desses 5 mil, a nossa média em dias, ano, chega de 250 a 300. Mas, normalmente, o ano passado foi 260, se eu não me engano, 273. Agora, nesse exato momento, eu não sei dizer quanto estaria em um dia, né? Então, aqui, às vezes, eu falo, né? A gente tem, quando o SATED faz uma ação, talvez positiva e tal, assim, para todos, quase ninguém lembra do SATED e tal, mas quando tem algum problema, eu digo que, às vezes, eu sou o BOP, né? Batalhão de Operações Especiais, que eu sou o primeiro da linha de frente para ir lá e brigar com a Secretaria do Estado, Secretaria já te passo, Jane. Mas daí tu pergunta assim, tá vindo, já tive demanda, e eu acho isso legal, porque é um reconhecimento, claro, da música. O pessoal da música me ligar, o SATED não vai ser... Eu disse, olha só, eu até posso apoiar, mas é do Sindicato das Músicas e tal, né? Então, às vezes, é legal, né? Mas também, às vezes, é cansativo no sentido de, cobram, mas para ajudar a entidade a sobreviver são poucas pessoas. Jane, o Norberto caiu, Silvana? Isso. Parece que a Jane quer falar. Estou tentando descobrir. Aqui perto de casa ele não caiu, tá? Enquanto isso, colegas. A Jane lá. Colegas. Fábio, seguindo a sua fala, que para nós, assim, tem sido uma máxima nos últimos meses aqui no Paraná. Para você ter uma ideia dos trabalhos que a gente faz, nós temos um problema sério aqui no Paraná, porque a gente não tem o sindicato patronal, o que possibilita a nossa homologação de piso. Nós temos uma sugestão de piso que foi retirada em 2018, foi chamada uma assembleia para fazer acordo desse piso, e, sim, infelizmente, quando é para discutir algumas coisas sérias, poucas pessoas aparecem. Mas, mesmo assim, a gente tenta resolver algumas questões. Eliane já fez alguns acordos entre trabalhador e patrão, que foram resolvidas dentro do SATED de uma forma tranquila, e infelizmente as pessoas não entendem esse trabalho.
que é um trabalho difícil, complicado, e mesmo assim acham que a gente não está fazendo o suficiente, né? Então, é difícil realmente. Nós podemos falar que o Sindicato SATED Paraná hoje tem mais de 5 mil sócios. Agora, em dia, vou te falar uma coisa, o teu número até está bem bom, viu, Fábio? Está bem bom. Tá bom, gente? É isso. Certo. Quer falar alguma coisa, Eliane? Tá de boa? Quer falar, pode falar. Não, eu não estava te ouvindo, Mariana? Fábio, era isso. Ah, tá. Não, eu que estava com o microfone, eu demoro às vezes. Deixa eu Eu perguntar. também não tinha me tocado. Eu posso estar enganada, não sei se a Magdala conseguiu nos passar a informação que perguntaram de todos os que estão participando aqui. Como é que vocês estão de números de associados e de pessoas em dia e de registros no estado de Minas Gerais? Olha, nós temos um cadastro de umas 16 mil e tantas pessoas, mas normalmente o dinheiro que entra no sindicato é dos novos associados, o pessoal que faz a banca, né? Como o Fábio disse, como lembraram todos, nós perdemos o recurso advindo da cobrança dos 10% dos espetáculos estrangeiros. Então, nós não temos mais esse dinheiro. Nós não temos o dinheiro da... Uai, que musiquinha bonitinha. Mas nós não temos mais o dinheiro da contribuição sindical. Então, as pessoas precisam se associar ao sindicato para que elas contribuam para a existência do sindicato, né? Nós não temos dinheiro de outro lugar. Tem muita gente que liga no SATED de Minas e fala assim, mas vocês têm a ajuda do governo. Bom, se a gente tivesse a ajuda do governo, a gente não era mais sindicato, né? Então, assim, não existe isso. Sindicato nenhum dá verba, aliás, o governo nenhum dá verba para o sindicato, não, né? Aqui no Sindicato de Minas, por exemplo, é uma política nossa, nós nem entramos em editais, nós não entramos em lei de incentivo, nós não entramos em fundo, justamente para poder preservar para a nossa categoria e não disputar espaço para a nossa categoria. Fica acha isso um absurdo, mas vocês estão cheios de dívida, como é que vai fazer e tal? Bom, é uma política nossa. A gente não disputa com a nossa categoria, porque a gente prefere preservar esse espaço do sindicato livre de qualquer, ou seja, melhor dizendo, isento, né, dessa convivência com a própria categoria nos meios de fomento e de financiamento da atividade artística e cultural. Olha, eu acho muito interessante quando eu vejo os comentários também, porque quantos associados vocês têm? Quantos estão em dia? Eu não sei quais os sindicatos que vão ter isso aí na risca. Quantos em dia? A gente praticamente não tem ninguém, sabe? Quase ninguém. Porque, assim, o pessoal não vai ao sindicato todo ano fala assim, olha, agora existe sim, justiça seja feita. Hoje mesmo eu recebi telefonemas de pessoas querendo renovar a carteirinha, que a carteirinha tem aquela validade, a pessoa fala assim, o que eu faço para renovar minha carteirinha? Tem muita gente que confunde também. Eu preciso renovar meu registro. Não, registro não se renova. Uma vez que você tirou o registro, você tem o registro, né? A sua associação, a sua filiação ao seu sindicato é que você precisa reconfirmar, você precisa chegar lá e contribuir, né? Assim você pode participar das assembleias, ir lá cobrar do presidente, falar o que você quiser, né? Em nome dos que não são sindicalizados, que não puderam sindicalizar, ou que não tiveram essa consciência, não tomaram essa decisão política de pertencer à sua entidade representativa. E queria só falar mais uma coisinha. A entidade é representativa do seu trabalho artístico e técnico. A entidade não é representativa dos seus ideais, né? Não estou querendo, com isso, dizer que a gente é contra qualquer ideal, qualquer ideologia, mas o sindicato representa o
trabalho puramente. Ele é representativo neste quesito. Nós temos a prerrogativa de defender o seu trabalho como profissional, né? A nossa prerrogativa não passa daí. Agora, sim, o sindicato também estará aberto, qualquer dos nossos sindicatos está aberto para receber grupos que querem conversar sobre a lei, grupos que querem conversar sobre cachê-teste, grupos que querem conversar sobre qualquer caminho que queiram seguir, né? Fala aí, menina. Desculpa, já estou eu indo pelo caminho da falação de novo. A Eliane estava na frente, a Eliane ali pediu... Não, eu só quero colocar uma pergunta, tá? Só uma pergunta. Eu não quero falar, eu só quero colocar uma pergunta que pode ser respondida por qualquer SATED que esteja já sabendo disso. Perguntam a respeito das assembleias e tudo. Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma orientação X, já vou deixar essa pergunta aí no ar, tá bom? Ok. Então, eu só queria esclarecer Só queria esclarecer o seguinte, este ano, como é ano eleitoral, nós podemos dizer que, além das bancas de novembro e dezembro, que, como disse a Magdalena, né, quem faz a banca fica associado por um ano, que na taxa já está incluso, esse ano nós tivemos um pouco mais de associações em virtude de ser um ano eleitoral. Então, estamos em torno de uns 200 e pouco, no máximo 300. Era isso que eu queria esclarecer. Então, essa questão da Assembleia aí, que perguntaram, a gente agora, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, nossa database é 1º de junho. Então, em abril e maio, que era o momento que a gente estava começando aqui, a pandemia, a gente não pôde fazer assembleias, né? Jogou para nós, a gente se jogou tudo para o ano que vem. A gente ainda tem, esse ano é um ano de eleição do SATED também, ainda vamos ter que discutir como vamos fazer essas eleições lá na frente, né? Normalmente ocorre em novembro, dezembro, ainda tem as eleições municipais junto, então a gente ainda está para organizar isso e ver como que nós vamos proceder, porque no nosso estatuto ele não prevê uma eleição virtual e tal, não conseguimos mudar isso, então a gente ainda tem que ver como que vai fazer. Mas aqui no caso do Rio Grande do Sul, a gente está aberto para todo mundo, seja sócio, seja não sócio, está em dia, não está em dia, a gente tenta atender todo mundo, né? Claro que a gente dá preferência para o em dia, né? É quem está pagando a estrutura e tal, mas a gente tenta atender todo mundo. Não sei se alguém queria mais fazer uma fala final, porque a gente já está fechando 2 horas de live. Eu vejo que vou chamar vocês de novo para outras pautas, como do Direito Conexo, talvez fazer uma só do Direito Conexo, fazer uma sobre os estrangeiros, que eu acho que a gente tem que falar sobre essa questão que sim, era esse dinheiro que mantinha os satélites, né, no Brasil todo. É uma grande grana que vai deixar de vir para os trabalhadores da cultura, da arte, das artes cênicas, né, porque esse dinheiro era o que possibilitava a gente fazer ações. Inclusive, o satélite daqui tinha uma época que nós tínhamos um edital próprio para dar verba para os grupos, nós tínhamos algumas aplicações dessa verba para devolver para os sócios, mas hoje, desde 2015, a gente vive da anuidade aí. Quando eu falei em torno de 250, 300 em dia, é ano. Agora, talvez 150, eu não tenho certeza, mas tem isso. No caso aqui, é R$158 por cada um. Daí é só fazer um cálculo ali, né? A gente sabe que para chegar no nosso ideal aqui, a gente tem uma meta que gostaríamos de ter 600 em dia, e daí financeiramente cobriria o nosso ano e tal, sem a gente tem 2 salas próprias, 2 funcionárias, carteira assinada, né? Então, para manter essa estrutura internet, a condomínio, contadora, advogado, né? E fora que a gente se divide aqui, nós somos 23 na diretoria, e a gente tenta estar em tudo, nas discussões políticas, nos movimentos. Tem um movimento do Articula Dança, que é do pessoal da dança, tem um movimento do circo de lona, do circo não lona, tem um movimento que é o MOVE, o MOVA, então o movimento do teatro e dos dubladores. A gente tenta estar no movimento do pessoal da técnica, inclusive em outros movimentos fora das artes cênicas, e tentando
sempre conectar movimento, associações, Associação de Dança do Rio Grande do Sul, Associação do Circo, enfim, e o sindicato, para a gente estar sempre se comunicando. Temos as nossas brigas, nossas diferenças, mas nesse momento de Covid, nesse momento a gente conseguiu deixar as nossas diferenças de lado e se unir por uma questão bem maior, que é a nossa sobrevivência, né? Então a gente está nessa luta aí para tentar cada vez mais clarear a categoria dos seus direitos, dos seus deveres, né? Às vezes a gente não sabe, o artista lá não sabe como ser contratado, não sabe a questão do contrato, ou querer, né? Talvez hoje não vai dar mais tempo, não quero explorar vocês, né? No sentido que a gente ia entrar mais horas, mas teríamos que também falar sobre o contrato, sobre nota contratual, que às vezes não se fala, as pessoas não sabem. Então, se vocês quiserem fazer uma fala final, assim, eu agradeço muito. E daí, depois das falas finais... esqueci de dizer, o Norberto, ele caiu porque ele ficou sem bateria e não conseguiu voltar. Então, ele agradeceu aí. E grande parceria, né? Sempre importante a gente, enquanto satélites do Brasil, estarem se comunicando, estarem dialogando. Acho que desde que eu entrei no SATED, eu peguei uns momentos históricos de reunião, de encontros, e para mim é bem importante esse encontro com vocês aqui, e vou pedir mais vezes que vocês participem aqui com a gente também. Então, se alguém, Eliane, quiser dar uma fala final... Só quero agradecer, Fábio, obrigada por ter feito essa live com a gente. E o SATED Paraná está aberto como sempre. Adoraria estar recebendo vocês aqui de novo. Seria bem mais gostoso do que online, mas enfim, é o que temos para o momento. Contem com a gente. Eu posso falar? Claro, claro. Eu queria agradecer essas pessoas que estão participando. Estou dando uma olhada aqui e tal, tem 167 comentários, 168. Queria só falar para vocês que se entusiasmem mesmo por essa atividade, porque nós estamos passando e já estamos saindo, né? A gente precisa de pessoas interessadas, a gente precisa de quadros, né, para as entidades representativas, que vindos dessa lida diária, desse interesse, né, da discordância que você tem. Não estou falando que a discordância é ruim, não, é ótima. É bom que você discorde, porque aí você vai descobrir muita coisa. Chegue perto do seu sindicato, quem sabe não seria bom os sindicatos terem um SATED jovem, por exemplo, uma diretoria jovem, uma consultoria jovem, né, para que as pessoas dessem palpite também sobre os caminhos que o sindicato está seguindo, vissem como é que é o trabalho, que é um trabalho árduo, porque se a gente pudesse, se a gente tivesse os meios, a categoria toda seria muito bem atendida e a gente teria os melhores cachês do mundo. Nós estamos nessa atividade porque nós somos artistas antes de qualquer coisa, né? Eu sou atriz há 42 anos. A gente só está nessa atividade porque alguma hora deram esse papel para a gente aceitou, né? Então, assim, a gente é muito agradecido às pessoas que vêm ajudar a gente a trabalhar, os artistas que apoiam os seus presidentes, porque é a forma que a gente tem de levar o sindicato para frente, de fazer uma avaliação do trabalho que a gente está realizando e ir para frente com todo mundo, né? Pelo menos a gente satisfazendo minimamente o desejo da categoria inteira, mas é uma coisa que a gente nunca vai conseguir. Mas uma coisa que a gente pode conseguir é um futuro melhor para a nossa categoria. E isso só junto mesmo é que a gente pode conseguir. Obrigado a cada um de vocês, obrigado meus colegas queridíssimos, que eu conheço há tantos anos, e que a gente vem nessa lida sempre aprendendo muito com todos vocês. E muito obrigado. Vamos repetir esse negócio nas outras áreas também, né? Os satélites vão ter que entrar nas outras áreas também. A gente chama os diretores dos departamentos também para poder conversar. Eu acho que é muito interessante, os departamentos de dança, os departamentos de teatro, os departamentos de audiovisual, né? Os jurídicos. Quem sabe a gente não pode crescer e fazer aí uma grande aliança nacional pelo trabalho artístico e técnico, né? A gente é só querer, né?
Beijo para todo mundo. Muito obrigado, boa noite. A gente é que agradece, Magdalena, Eliane. Opa, desculpa, meu presidente. Imagina, posso falar? Tá. Jane, Claro. pode. Eu quero agradecer Eliane e Magdalena, que eu estive uma vez pessoalmente naquela função lá de dublagem, né, lá em São Paulo, aquele ano, loucurama, como é que a gente foi parar lá? Mas dizer que foi muito bom esse papo, falar para todo mundo, assim, a gente teve aí um número legal de pessoas que estão interessadas em saber, então é muito importante, me parece, que as pessoas interajam e que as pessoas entendam o que significa uma entidade como um sindicato, entendam o trabalho de sindicato, entender que uma associação, que a Magdalena falou tão bem sempre, né, da coisa da força do sindicato, como uma estrutura, o peso que ele tem para assinar junto a alguma coisa, estar junto, a gente ir lá para a rua gritar e olhar para trás e ter um monte de gente junto com a gente, né, batalhando. Não é só na hora que aconteceu um problema ir lá bater no sindicato. É claro que na hora que aconteceu o problema tu vai lá, mas lembra dos outros momentos, porque se a gente não estiver junto, todo mundo se ajudando, a coisa não vai para frente. Né? E os sindicatos, a gente sabe que eles têm sido extremamente atingidos. O nosso, então, né? Pelo amor de Deus, não preciso nem dizer que eles nos atacam com né, AK-47 na mão. Mas, enfim, é isso. Fiquem em casa, fiquem seguros. Obrigada por essa participação. Perguntaram por que o estado tal. Gente, já é uma coisa complicada, a gente está aprendendo a fazer live, a gente está aprendendo aqui uma nova tecnologia e seguramente ia ser muito complicado, são muitos assuntos e são muitos satélites. Então a gente vai aos poucos, a ideia é que a gente vá... Desculpa, vou te passar para tu contar isso, qual é a ideia. Boa noite. É que acho que a Jane queria falar, faltou a Jane dar uma última fala. Daí eu depois volto para cortar. Eu só queria agradecer Fábio, Sil, Magdalena, como sempre, maravilhosa, que inspira a gente aqui, né? E dizer que, assim, a gente continua nessa luta, mas é importante que as pessoas saibam, assim, é o que você falou, né, Mag? A gente não vai agradar nunca a todos, por mais que a gente tente. Mas mesmo aqueles que não se agradam do nosso trabalho, que é importante que essas pessoas entendam o respeito à conversa, o respeito ao questionamento, e ao respeito ao trabalho que já foi feito, ao respeito ao trabalho daqueles que já vieram, que estiveram lá atrás e fizeram chegar o sindicato aonde nós estamos em 2020, porque a luta não foi fácil. Não é complicado para quem conhece a história, a maioria de vocês está aqui há muito tempo. Eu nasci vendo o sindicato ser criado, o sindicato foi criado na cozinha da minha casa. Então é muito complicado quando eu vejo pessoas que não conhecem a história, desrespeitando as pessoas que fizeram a história. Então, assim, podemos não agradar a todos, mas o respeito sempre deverá vir em primeiro lugar. Tá, gente? Então, eu queria agradecer vocês, muito obrigada por estar aqui, e a gente vai estar à disposição para dividir informação, para somar e para ver o que a gente pode fazer daqui para frente, tá bom? Beijo para todos. Gratidão. Silvana, agora é a tua vez, Silvana, de falar. Ela é rebelde. Bom, eu quero agradecer, assim, enormemente a presença de vocês, Magdalena, Eliane, Jane, o Norberto. Eu vou fazer com outros, nós aqui do Satélite RS vamos fazer com o Nordeste, depois tentar com o Norte também, reunir, porque são muitos satélites, não daria numa live só, já com 3 satélites, né, 4, contando com o do Rio Grande do Sul, a gente já ficou 2 horas e pouca. Imagina se tivesse aqui o Oscar lá do Ceará, a Ivonete, bom, a gente não sairia mais, né? Então, eu espero que em breve a gente consiga se reunir de novo presencialmente para a gente poder se abraçar, comer um peão muito gostoso, feito aí no Paraná aí da última vez. Então, eu queria agradecer mesmo. Obrigado. E a próxima semana já vou estar organizando com outros satélites para a gente, de repente, segunda-feira que vem, terça-feira que vem, já estar com outros conversando também. Contem comigo, vou chamar vocês. Silvana, muito obrigado. Silvana é nossa diretora da área do teatro, ela que operou aqui a questão da live, ela que é a nossa operadora, então ela já logo vai tirar um registro de operador de live aí, né? Então, nós já temos currículo ali, já alguns presidentes dos satélites aí. Muito obrigado mesmo, gente. Se cuidem, fiquem em paz. Valeu.
Valeu, Silvana. Valeu todo mundo mesmo. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Boa.